Olá galera, essa é a nossa segunda videoaula e hoje a gente estará falando sobre funções matemáticas. E para começar nosso programa a gente vai clicar em arquivo fonte. Tá, criamos um arquivo fonte, a gente vai adicionar as bibliotecas da mesma videoaula anterior para quem assistiu. Ou seja, include stdio.h. Essa biblioteca serve para entrada e saída de dados. E a gente vai adicionar outra biblioteca também, include conio.h, que serve para congelar a tela para ela não sair instantaneamente após você executar o programa. Agora adicionamos também uma função principal, intMine. E a gente vai estar criando uma variável, ou seja, uma variável é tudo aquilo lá que todos os valores podem mudar. Então, nossa variável que a gente vai estar atribuindo agora vai ser uma variável do tipo inteira. Um tipo inteiro são variáveis que conseguem armazenar números naturais. Então, a gente vai estar adicionando aí a variável com o número 1 e uma variável também com o número 2. Para separar as duas variáveis que estão na mesma linha, você coloca uma vírgula. E agora a gente vai adicionar uma soma. Esses números, esses valores, esses nomes que a gente atribuiu, são tipo nomes que a gente vai usar, por exemplo, para soma. Tipo, a variável número 1 mais a número 2 é igual a soma. Como a gente colocou soma como inteiro, quer dizer o quê? Que o número 1 e o número 2 sempre vão ser inteiro. Então, a gente finaliza essa linha com ponto e vírgula e agora coloca um printf. Esse printf vai servir como entrada para a gente. Naquele outro ele serviu como saída. Ou seja, printf então tem duas funções, entrada e saída de dados. A gente, dentro do nosso printf, a gente vai digite um número, que é para a pessoa digitar um número para poder ser atribuído ao nome da variável. Então, a gente vai estar utilizando agora scanf. Scanf serve para quê? Scanf serve para armazenar o valor digitado após o printf numa determinada variável, ou seja, a gente vai armazenar esse valor. Por exemplo, se for um tipo inteiro, como a gente declarou lá em cima aqui, número 1 é tipo inteiro, então a gente vai atribuir %d. Aí abre aspas, %d, fecha aspas. O que é um %d? %d serve para todo número inteiro. Então, sempre quando a gente vai tratar de número inteiro e for armazenar ele em algum local, e para exibir também ele, a gente vai utilizar %d. Tá, a gente coloca depois após o %d dentro da aspas, fora da aspas a gente coloca uma vírgula e um e-comercial. O e-comercial significa que a gente vai estar armazenando esse valor digitado pela pessoa, numa variável número 1. Ou seja, essa variável ela vai estar dentro da memória. Para a gente achar ela, a gente tem que colocar o e-comercial, que é o endereço dela. Após isso, a gente vai fechar esse comando e a gente vai abrir um novo printf. Dentro desse printf, a gente digite outro número. Finaliza com ponto e vírgula e outro scanf para armazenar novamente. %d, que a gente está tratando de uma variável tipo inteiro, que vai armazenar no número 2. Na variável número 2. Armazenando na variável número 2, a gente finaliza com ponto e vírgula. Agora a gente estaremos atribuindo os valores dessa soma para a variável chamada soma. Então, a gente coloca soma é igual ao número 1, mais número 2. Então, o que quer dizer? Que a gente vai somar o número 1 que a pessoa digitou em cima, como for armazenado numa variável, então ele está salvo. Mais número 2, que também foi armazenado numa variável, e ele vai ser atribuído à soma. Sinal de igual em C significa atribuição. Aí a gente vai utilizar outro printf agora para exibir. Como eu falei na aula anterior, alguns minutos anteriormente, a gente vai para exibir e para salvar a gente usa %d. Então a gente coloca um %d, fecha aspas, vírgula, soma. Soma então é a atribuição dos dois valores lá que foi somado. Então, para ele exibir soma, porque soma está como inteiro. Após isso a gente coloca um get, ponto e vírgula. Fecha a função principal e tenta compilar o programa para ver o que vai dar. Salva. Aí coloca o nome para o seu projeto, no nosso caso soma, e define uma extensão para ele, que é .c, que a gente utiliza linguagem C. Tá, a gente clicou aí, executou.
Agora vamos digitar um valor. 5 mais 5. O resultado soma 10. Certo? E agora, para a gente dar uma quebra de linha, por exemplo, como a gente estava digitando lá, ele estava aparecendo na mesma linha e estava sem espaço. Então, para a gente quebrar a linha, a gente vai colocar um barra N. Como a gente está utilizando o computador de um membro do nosso grupo, o Xion, que ele é japonês, então o computador dele está tudo em japonês e os caracteres especiais, né, meio que dá problema quando você vai digitar em C, aí a gente vai colocar no bloco de notas aí. Barra N a gente vai utilizar para quebra de linha. Tá, você coloca um barra N após tudo aquilo que você digitou, só que dentro da aspas, no final. Só que como está em japonês, que eu acabei de falar, a gente vai aparecer um negócio meio estranho nesse computador, nesse vídeo aí. Mas quer dizer ali uma barra, tá? E debaixo também a gente coloca barra N. Aí, quando a gente for exibir, para ele não exibir, para ele exibir quebrado também, porque senão ele exibiria tudo junto com com a segunda parte. Então a gente bota um barra N também após quando for exibir a soma. Então, botando uma barra M, vamos executar para ver o que vai dar. Salvou, executou. Digita 5. Ah, pode ver que deu um espaço entre eles. Digite um número. Aí ele deu um espaço, aí a pessoa digitou. Aí digite outro número, também deu espaço, a pessoa digitou. Aí após isso deu outro espaço e exibiu a soma, que é 5 mais 5 é 10. Pronto, agora a gente vai tentar utilizar também subtração. Para colocar subtração, você só altera o sinal de adição por esse sinal de subtração. Aí a gente digita 10, por exemplo, menos 5. É 5. Correto? Então, como você quiser alterar, você só altera o valor da função. Por exemplo, o valor da função não, o sinal da função. Se é multiplicação, você coloca asterisco, que significa multiplicação. Então, a gente trocou ali por asterisco. 10 vezes 5, 50. Correto? E para você utilizar agora o sinal de divisão, que é barra, você tem que atribuir, em vez de ser inteiro, a gente vai fazer com o inteiro para vocês verem o que vai dar. Então, executou 10, 2 dividido por 2 é 1, correto. Agora, se você deixar inteiro e tentar fazer 5 dividido por 2, ele vai dar 2. Por quê? Porque ele não está com quebra de número. Ele não está dando, não é tipo float. Para você exibir um valor quebrado com casas decimais, você tem que atribuir o nome das variáveis. Elas eram inteiras, agora você tem que colocar elas como float, porque float ele permite casas decimais. Aí você coloca em tudo, porque se o número 1 e o número 2 for casas decimais ou vice-versa, tiver casas decimais ou vice-versa, a soma ela tem que ser tem casa decimal, então a soma tem que ser float também. Então, depois que a gente fez isso, a gente vai lá nos scanfs e altera %F no lugar do %D, porque %F é para tratamento de números reais. Então, a gente colocou isso. Após a gente colocar isso, a gente vai executar para vocês verem. Tá, por exemplo, 5 dividido por 2, 2,50. Só que tá vendo que ele está dando um monte de zero no final. Para a gente tirar esse zero, é simples. Após o %F, de quando você for exibir a soma, após o porcento, na verdade, você coloca ponto 2, que significa que ele vai pegar duas casas decimais a mais. Então, coloca ponto 2, F. Aí executa. 5 dividido por 2, 2,50. Correto? É só isso por hoje, galera. Na próxima videoaula a gente vai tentar melhorar, porque tá uma merda nossas videoaulas. Mas tá ok. Se vocês quiserem acessar e ver mais as nossas videoaulas, acesse www.infobcc.com.br. Para algum comentário que vocês quiserem deixar, vocês adicionem lá no nosso blog, lá no nosso site, na verdade, né? Comentarem logo abaixo do vídeo, que a gente vai dando uma olhada conforme a necessidade de vocês aprender, o que vocês quiserem aprender algum tema, vocês digitam lá que a gente tenta fazer uma videoaula. Como a gente é meio leigo em fazer videoaula, então vai sair umas coisas meio erradas, mas é o começo, é o começo. Valeu aí, muito obrigado, até a próxima.